E depois que renovou o contrato, o Léo Jardim quer mais nada. Porra, não vale isso tudo, quase 1 milhão. Gente. Admar, super elogiado no Vasco. Textor ironizando o Vasco e garantindo que não sai do Botafogo. Tem também Vasco se prepara para pegar o Fortaleza a partir de amanhã. Jogadores estão de folga. Ryan em alta. GB também. Paulo Henrique a caminho de Seul. E vamos falar sobre Léo Jardim também. Mas depois que renovou o contrato, o Léo Jardim quer mais nada. Porra, não vale isso tudo, quase 1 milhão. Gente, que isso? Vocês já esqueceram o quanto o Léo Jardim acrescentou ao Vasco em decisões que classificaram o nosso time para a próxima fase, que gerou receita, que gerou credibilidade dentro das competições. Quantos jogos ele salvou? Pega só o primeiro turno do Campeonato Brasileiro dessa edição contra o Flamengo. Ele foi um monstro. Ele é muito bom debaixo das traves? Sim. Bem na nota 10. Saindo do gol, tem muita dificuldade. 6/7. É um goleiro, na média, nota 8. Quantos times no Brasil tem um goleiro nota 8 como média? Então, torcedor, eu sei, a gente fica chateado, a gente fica com raiva, eu fico na hora da transmissão. Mas, cara, um jogo, um momento, é igual o Verratti, tá atravessando um mau momento, não faz gol desde agosto. Não elimina a capacidade técnica do Verratti, decisão, de liderança, assim como o Léo Jardim. Então calma, torcedor. Um pouquinho de calma, um pouquinho de racionalidade e menos passionalidade. É o que eu peço. Quero falar agora sobre o Vasco e alguém que tá mandando muito bem. Admar Lopes, executivo de futebol Cruz-Maltino, cara de poucas entrevistas, mais de um trabalho extremamente interessante em pouco mais de 3 meses. Além de solucionar problemas financeiros, ele reformulou o elenco e melhorou bastante o Vasco. Chegaram Cauã Barros, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Robert Renan, Matheus França e Carlos Cuesta. Com exceção ao Cauã Barros, que já pertencia ao Vasco e estava emprestado ao América, todos os outros reforços jogavam no futebol europeu. Thiago Mendes tinha contrato com o Al Rayyan, não teve seu vínculo prorrogado por lá, ficou livre no mercado e acabou contratado pelo Vasco. Já o Andrés Gomes veio do Rennes por empréstimo, Robert Renan pertencia ao Zenit, também chegou por empréstimo, mesma situação do Matheus França, que é jogador do Crystal Palace. Carlos Cuesta segue vinculado ao Galatasaray e está emprestado por 1 ano. Todos esses reforços garantiram uma qualidade maior ao Vasco. A impressão que se tem é de que hoje é uma diferença bem menor entre atletas titulares e reservas, e é também por conta desse elenco mais robusto que o Cruz-Maltino já emplacou 3 vitórias consecutivas. Com esses resultados, abriu 3 vitórias consecutivas em São Januário. Com esses resultados, abriu 8 pontos de vantagem em relação ao Z4. Bom, falando sobre Ryan e GB, uma dupla que fez muito sucesso nas categorias de base e que está começando a fazer sucesso como dupla dentro do futebol profissional. Claro que o Ryan está muito mais à frente em relação ao GB, mas são 2 jogadores talentosos, da base, ativos e que podem gerar recursos para o Vasco num futuro bem próximo. O GB, por muito pouco, não foi jogar na Turquia, a negociação travou, porque o clube turco alegou um problema médico, e aí não quis ficar com o GB, e ele voltou, jogou e fez o primeiro gol dele domingo, no time profissional. Já tinha jogado pelo Sub-20, tinha metido gol pra caramba, agora está ajudando no time profissional. E o Ryan está explodindo, né? Uma temporada realmente fantástica, 14 gols nesse ano, um jogador que está sendo protagonista em algumas partidas, e como foi no último domingo, diante do Vitória, chamando a responsabilidade, e cresceu muito, muito, muito nas mãos do técnico Fernando Diniz. São 2 ativos importantes, um mais à frente do que o outro. Porém, Ryan é um jogador para o Vasco negociar a partir de 30 milhões de euros. Principalmente se não vender nessa janela. E a tendência é que não o faça, né? O planejamento do Vasco e o entendimento da diretoria, tendo na frente o presidente Pedrinho, o Admar Lopes também, e o próprio Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, é esperar a janela do ano que vem, porque essa próxima janela, que vai abrir em janeiro, ela é uma recomposição
da Europa. Então os clubes europeus não vêm com aquele apetite. Já no meio do ano que vem, esquece. Aí os caras vêm vorazes e aí você tem mais tempo de performance também, mais números para apresentar do Ryan. Fechado? GB, se continuar performando, continuar entrando, fazendo gol. Centroavante. Quantos centroavantes existem no Brasil? Camisa 9. Aí o nosso 19, GB. E os dois torcedores do Vasco, né, cara? Aliás, tem um vídeo, eu coloquei inclusive no meu Instagram e muita gente recebeu nos grupos, WhatsApp também, do Roberto Dinamite, quando o Ryan tinha 11 anos, dando conselhos para ele. Cara, eu tive o privilégio de conviver, de ter sido amigo do Roberto Dinamite. E assim, cara, aquelas palavras eu vi o Roberto conversando comigo em vários momentos, dando conselhos, ensinamentos, né, que foi o caso. Ele falou, fala pro seu pai e sua mãe, cuida sempre deles, eles amam você, ouça. Então assim, e falando, ó, estuda, joga, se você for bom, se tiver performance, o Vasco vai reconhecer, vai assinar o contrato. Enfim, cara, Roberto Dinamite dispensa qualquer tipo de elogio, né? Foi uma figura fantástica, uma figura humana sensacional. Eu sou muito suspeito para falar, porque além de ídolo, virou meu amigo também. Que saudade. Por isso que eu sempre homenageio Carlos Roberto de Oliveira, no Minuto 10, em todas as nossas transmissões, onde ele estiver, está sempre abençoando todos os vascaínos. Bom, para fechar, depois do jogo com o Vitória, muitos torcedores do Vasco começaram a levantar a seguinte questão. O Léo Jardim não é isso tudo, não. Não merece o salário que tem. O Léo Jardim não é esse goleiro todo, não. Por isso que nunca vai para a seleção. Sai mal do gol. Gente, vamos lá. O Léo Jardim é um baita goleiro. Ponto. Isso aí, para mim, não há discussão. O que há discussão, e é muito salutar, é que há algumas falhas que ele tem, que ele precisa resolver. A saída de gol dele, em 2 momentos, ela é muito ruim. Seja num cruzamento para dar um soco ou para chegar encaixando uma bola, ou no abafa, aquela hora que você cresce, né? Tipo futsal, handball, que você cresce para cima do atacante, né? Isso ele não tem essa característica, ok? Isso vale. Agora, dizer que depois que renovou o contrato... Mas o primeiro assunto é Valdir Bigode. Lembra dele? Ex-atacante do Vasco, campeão da Copinha em 92... Subiu naquele ano, foi importante no tricampeonato carioca, 93, 94 principalmente, fez dupla com o Jardel na reta final, mas ele foi a um podcast nos últimos dias e fez acusações à diretoria do Vasco sobre a fila de credores. O Vasco emitiu uma nota oficial ontem e disse que vai processar o Valdir, que ele terá que provar na justiça o que ele está dizendo, que houve alguém furando a fila. Enfim... É lamentável sempre que um jogador de destaque ou um ídolo, né, uma pessoa que honrou a nossa camisa, entra num confronto com o próprio clube, né? Mas se ele tiver prova, ok, né? Vamos aguardar. De qualquer forma, essa é uma notícia. Dizer que depois que renovou o contrato, o Léo Jardim não quer mais nada, porra, não vale isso tudo, quase 1 milhão. Gente, que isso?